transformado na nossa vida. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz de novo, amém? Amém. Restaurando a igreja perdida. Esse é o tema da palavra dessa noite. Restaurando a igreja perdida. Eu não sei vocês, mas eu sou muito saudosista, e o saudosismo, ele me leva para alguns lugares onde eu já estive em Deus e na igreja, que eu não consigo mais estar hoje. E eu gostaria de trazer alguns momentos desses à nossa memória hoje. Talvez alguns de vocês também se lembrem de alguns episódios, de alguns momentos, de algumas situações que nós vivemos como igreja e que hoje nós já não conseguimos viver mais. Por exemplo, hoje eu estava lembrando quando nós éramos adolescentes e a gente era o que eu chamo de igrejeiro. Você sabe o que é alguém igrejeiro? Eu lembro que uma vez o meu pai chegou para mim e disse assim: filho, por que você não pega a sua cama e o seu colchão e você leva para a igreja e dorme lá de uma vez, porque você só vive na igreja? Eu lembro que no domingo havia um culto chamado Jardim de Oração. Sabe quem ia nesses cultos? Só os velhos. Porque eu acho que o velho, ele não consegue dormir, e me permita, a expressão velho, a pessoa de idade, o pessoal da terceira idade, né? Não consegue dormir até muito tarde, nem no domingo, porque eu já estou ficando assim. A gente acorda durante a semana no horário, e no domingo a gente diz assim: eu vou dormir até mais tarde. Aí quando dá 7 horas da manhã, o seu relógio biológico te acorda e você, assim, não, hoje era para ir até às 9, mas não vai. E no domingo pela manhã havia o jardim de oração, e tinha lá uma meia dúzia de senhores e senhoras, e a gente ia para a igreja, porque eles não tinham ninguém para ajudá-los a tocar um violão, quando eles cantavam os louvores do inário. Na época era Cantor Cristão, eu não sei quem lembra desse inário, e eu ia para lá ajudá-los a tocar, ajudá-los tocando o violão, para que eles pudessem cantar. Isso era antes da escola bíblica dominical. Quando chegava no horário da escola, encerrava aquele período de oração, aquele culto matinal, e nós tínhamos a escola dominical. Era feita uma abertura da escola dominical, depois nós íamos para as classes, né, para as salas, cada um para a sua sala. Eu era da classe dos adolescentes, e a gente ia para lá e recebia uma lição, uma aula que a gente já havia estudado durante a semana, com a revistinha, feito a leitura diária, o devocional diário, lido todo o conteúdo para que a gente pudesse interagir na aula. Quando terminava, a gente voltava e tinha o culto da manhã. E havia um culto, encerramento da escola com um culto pela manhã. Quando terminava, a gente tinha ensaio do conjunto. Irmãos, e já era lá pela hora do almoço, e ninguém estava preocupado com isso. E aí a gente saía de casa rapidinho, saía da igreja rapidinho, ia em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, almoçava. Quando dava 18 horas, tinha que voltar para a igreja, porque tinha uma escola, uma outra escola, chamada União de Treinamento. Só quem foi batista aqui que sabe o que era. Era uma outra escola dominical, só que agora às 18 horas. 1h30 antes do culto começar, a gente voltava para a sala e ia estudar uma outra revista, uma outra lição. Quando dava 7h30, o culto começava. Depois do culto, a gente tinha aquela resenha com os irmãos da igreja. A gente ia para uma lanchonete, para algum lugar, ou ia todo mundo para a casa de alguém, e ali a gente ficava junto. Então a gente passava o dia inteiro na igreja. O dia inteiro na igreja. Me diga uma coisa, você sente saudade de alguma coisa que você viveu há um tempo atrás como igreja e que hoje você não consegue mais viver? Pode compartilhar comigo, pode falar comigo. Você sente saudade de algo? Alguém quer compartilhar alguma coisa que você sente saudade? Pode levantar sua mão e falar. O que você quer? Você sente saudade de alguma coisa? De quê, por exemplo? Aham. Ele te cobrou porque você gosta de vir de manhã e de noite. Aí você não veio para ficar com o esposo e sentiu falta da escola hoje pela manhã. Você sente falta de estar aqui. Quem mais sente falta de alguma coisa que hoje você não consegue viver mais?
subir ao monte para orar, né? É uma experiência que a gente fazia com frequência. Hoje a gente tem dificuldades. Que mais? Que você? Vigílias de oração. Não se fala quase mais, né? Passar. E detalhe, antigamente vigília não era. Hoje em dia faz vigilinha. Não é verdade? Vigilinha. A gente fazia vigilhão. Vigília começava no horário de culto, 7h30 da noite, e a gente emendava até 7 horas da manhã do outro dia. Você lembra disso? Hoje a gente faz mini vigília, eu nunca vi isso. Mini vigília. Chega às 10, vai embora meia-noite, 2 horinhas para poder dizer que cumpriu uma vigília e fez alguma coisa. Você sente saudade de mais alguma coisa que você fazia antigamente como igreja, que hoje você não, sei lá, não consegue viver mais? Você lembra de mais alguma coisa? Lembra, Henrique, de alguma coisa que você fazia como igreja e não faz? Lembra, Sérgio? Hã? Oração dos obreiros, chamar a liderança da igreja para um tempo de oração. Hã? Serenata, sair os irmãos para ir na casa de alguém faltoso, cantar um louvor na porta dele, na janela dele, né? Eu lembro que o Sérgio falou comigo uma vez também que ele tinha um grupo de evangelismo, e não era o grupo de evangelismo ordinário da igreja, né? Parece que foram alguns irmãos que se reuniram e saíam para visitar, saíam para ir ao hospital, saíam para visitar pessoas, irmãos faltosos, todo domingo à tarde. Era um grupo que tinha esse compromisso. Mas alguém sente saudade de alguma coisa? Sente saudade, Vinícius? Acampamento. Um retiro, acampamento, 3 dias, palavra, louvor, tinha lazer também. Sentimos falta de algumas coisas. Mas o que aconteceu que fez com que a nossa igreja, e eu não estou falando apenas da Igreja Aliança, irmão, estou falando da Igreja de Jesus nesse tempo, não conseguisse mais ser a igreja que era no passado. E eu não sei vocês, quando eu olho para trás, eu olho com saudades. Saudades de uma igreja que interagia mais. Tudo que nós falamos tem a ver com interação. Tudo que nós falamos tem a ver com uns aos outros. Tudo que nós falamos tem a ver com a vida em comunidade. Mas a verdade é que nós, como igreja, perdemos o prazer pela vida em comunidade. Sabe, vir à igreja no domingo à noite se tornou um ritual, uma espécie de ritual de passagem para a semana. Se eu for à igreja à noite, no domingo, eu estarei benzido, eu estarei protegido, eu estarei pronto para uma nova semana. E essa semana eu não fui na igreja, deu tudo errado. Não fui para a igreja, deu azar. Mas igreja não é isso. Igreja não é vir a um culto de domingo à noite para receber uma palavra que talvez conforte o seu coração. Isso pode até acontecer por consequência, mas esse não é o propósito, esse não é o alvo, essa não é a função essencial da igreja. Essa não é a vida da igreja. A vida da igreja, irmãos, é estarmos pertos uns dos outros, próximos uns aos outros, para viver unidade, comunhão. Projete para mim Salmo de número 133. Salmo 133. Salmo de número 133. Oh, quão bom! O pastor Emerson falou esses dias, ele leu esse salmo para abrir o culto. Ele disse, quando fala ó, é ó. Ó é o quê? Com uma exclamação. O que significa exclamação na língua portuguesa? É uma surpresa, não é? Então diga comigo, ó. Não, diga como quem está surpreso. Você fez um ó como quem está morrendo. Faça um ó agora como alguém que se surpreendeu. Diga, ó. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E me permita versar um pouquinho de forma exponencial em relação a esses versículos. O salmista está dizendo, é bom e é suave. Ei, as pessoas não acham mais suave viver em união, viver em comunhão. Parece que viver em união e em comunhão se tornou
pesado, se tornou grave, se tornou algo que fere, algo que traz impedimento, algo que traz incômodo. Sabe, esses dias eu falei que a pandemia nos levou para um lugar de isolamento. Mas seria a nossa responsabilidade como igreja ter saído desse lugar de isolamento quando a pandemia acabou. Mas também é nossa culpa o fato de não termos saído de lá. Você está aqui comigo, amém? Por isso não é mais tão suave receber alguém em casa. Não é mais tão suave estar junto a alguém, porque vai que ele precisa de alguma coisa e eu tenho que ajudar. Já não estou dando conta nem dos meus problemas, já não estou dando conta nem dos meus BOs, e dirá dos outros. Melhor manter distância, melhor ficar no meu canto. Só que voltar a ser igreja é uma necessidade para uma igreja deste tempo. O irmão Tião me compartilhou um sonho profético que ele teve essa noite. Fiquei pensando depois sobre o seu sonho, Tião. Fui para casa pensando naquele sonho. Ele falou comigo ali como quem conta um sonho. Pastor, ele até brincou comigo. Eu não entendi nada, pastor. Não dormi bem essa noite. Eu sonhei que eu estava num lugar onde tinha muito peixe. Muito peixe. Mas tinha muito peixe morto. Na beira desse poço, na beira desse lugar, tinha muito peixe morto. No poço também tinha bastante peixe, dava para ver que tinha peixe vivo no poço, mas haviam muito mais peixes mortos do que peixes vivos. E sabe, Tião, Deus te deu um sonho profético, porque a realidade da igreja desse tempo é essa. Peixe é o quê, irmãos? Lembra quando Jesus falou para Pedro? Você não vai mais pescar peixe, você vai pescar almas, vai pescar homens, pessoas. Hoje vivemos uma igreja onde nós não estamos mais interessados em ganhar almas. Sabe, eu não quero que você levante a sua mão, é uma pergunta retórica. Qual foi a última vez que alguém chegou para você e disse assim: olha, eu vim para Jesus por sua causa, eu vim para Jesus por causa do seu testemunho, eu vim para Jesus porque você me trouxe para Jesus, eu vim para o Senhor porque eu vi a sua vida, eu ouvi o que você falou do Evangelho para mim. Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Irmão, se isso não gera crise em você, isso está acabando comigo. Porque nós nos tornamos uma igreja que não queremos mais pescar almas. Talvez um pequeno aquário com 1 ou 2 espécimes de peixinhos decorativos que me agradem, que façam aquilo que eu acho que deve ser, e sabe, do meu jeitinho, do meu tamanho, da minha forma, da minha maneira. Mas não é esse o sonho de Jesus. O sonho de Jesus é uma igreja intensa. Uma igreja, sabe, alguns lembram talvez de uma palavra que o Senhor nos deu aqui há um tempo atrás, falando sobre voltar a igrejar. Talvez você se lembre dessa palavra. Sabe, restaurar a igreja perdida, ou estar em busca da igreja perdida, precisa ser uma preocupação efetiva da gente nesse tempo, porque precisa voltar a ser suave. Viver em união comigo e com você. Mas o salmista continua. Vamos para o verso 2. Olha o que ele diz ali. É como o óleo precioso. E preste atenção que aqui há um artigo definido. Não é um óleo, é o óleo. Então entenda, é o óleo, é singular. Óleo na Bíblia fala a respeito de unção, derramar do Espírito Santo. Sabe o que acontece, queridos? Nem todos nós estamos interessados em viver uma comunhão banhada ao óleo do Espírito. Eu tenho comunhão com o Bruno porque ele está querendo genrar lá em casa. Então sou obrigado a aturar.
Eu tenho comunhão com o Vinícius porque ele é o mecânico do meu carro. Então eu tenho que fazer a boa com ele. Eu tenho comunhão com o João Francisco porque ele é policial lá em Minas Gerais e vai que em algum momento eu preciso de um contato e aí lá em Minas, você entende? Nada é mais sem uma necessidade pessoal, nada é mais sem algo que me beneficie, nada é mais sem algo que seja para me atender uma necessidade. Dar sem querer receber nada em troca. É um óleo precioso, não é um óleo barato. Ei, olhe para mim. Comunhão envolve investimento. Ei, comunhão envolve investimento. Compre um frango e chame alguém para comer esse frango com você. Vai comprar o frango, amém? Ele falou eita glória porque ele estava querendo que alguém comprasse o frango para chamar ele. Mas eu já inverti e joguei para ele, você viu? Compre o frango. Compre um frango e chame alguém para comer na sua casa. Eu lembro uma vez, eu fui à casa do irmão José. E eu cheguei de surpresa, fazer uma visita. José, como é que você está e tal? E aí, irmãos, a esposa dele estava preparando uma jantinha para ele. Arroz, feijãozinho, angu, molinho, temperado, e estava cozinhando umas carcaças de frango. A boca chegou a virar um córrego. Aí eu cheguei, aquele cheirinho gostoso, fui para visitar o irmão, orei com ele, orei com a família e tal. E aí ela falou assim, pastor, estou terminando de fazer a jantinha, fica. Aí a Carla me deu uma cutucadinha, como quem diz, você sabe que não, a gente não programou para ficar, não programou para isso, o pessoal está preparando janta para eles. Eu entendi a cutucada dela. Falei assim, claro, vamos ficar. A Carla olhou para mim com aquela cara, que você sabe quando a esposa olha recriminando, né? Irmão, pense numa carcaça de frango gostosa. Eu não sei se você gosta, mas aqueles ossinhos cozidinhos. Sabe o que é mais gostoso que a carcassinha de frango com angu e feijão temperadinho na hora? É estar perto de pessoas que não se importam de você comer o que elas comem. Às vezes eu me constranjo quando alguém diz assim, pastor, eu queria ter condições de chamar o senhor para ir na minha casa. O que é isso? Aí eu lembro que eu quis retribuir o Zé e chamei ele para comer na nossa casa. Eu falei, amor, vamos fazer aquela lasanha? E aí ela preparou uma travessa grande de lasanha com bastante queijo. Quando chegou lá, a gente colocou no prato do Zé, e eu estou vendo o Zé mexer com aquilo para um lado, mexer com aquilo para o outro. Eu falei, Zé, tu tem algum problema com esse tipo de comida? Ele falou, pastor, eu vou ser verdadeiro com o senhor. Eu não aguento comer esse queijo derretido aqui não. Isso virou uma bucha na minha boca. Eu não estou dando conta. Aí a pastora Carla falou assim, meu filho, só tem arroz e lasanha, o que eu posso fazer é fritar um ovinho para você. Ele, aí vai ser maravilhoso, frita 2, pastora. E nós comemos juntos, tanto a carcaça de frango na casa dele, quanto o ovinho com arroz e a lasanha na minha casa, porque a gente entendeu que comunhão é algo que precisa ser como um óleo de valor. Um óleo de valor, precioso, um investimento intencional. Esse investimento está onde? Sobre a cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Sabe o que significa estar sobre a cabeça, querido? Fala a respeito de decisões. É aqui que acontecem as decisões. É aqui que você resolve as coisas. Paulo vai entender isso e vai dizer, nós precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Eu escolhi ter comunhão com você. Amém? Pode tirar a mãozinha da cabeça. Eu escolhi ter comunhão com você. Por isso que o óleo, a unção da unidade, ela começa na cabeça. Por que ela começa na cabeça? Porque ela começa com uma decisão em andar junto. Segundo, ela desce pela barba, sobre a barba.
Sabe o que a barba fala na tradição judaica? A barba fala sobre sacerdócio. Quando você olhava um homem com uma longa, extensa barba, você podia observar, ali ia um sacerdote. Onde estão os homens dessa casa? Homens, cadê os homens? Levante a mão e diga amém. Amém. Isso, um amém grossão, sim, né? Sabe, o óleo que desce sobre a barba do sacerdote é um óleo que vai começar naqueles que o Senhor chamou para serem os responsáveis por cada família. É você que abre a porta da sua casa como um sacerdote. É você que abre a porta da sua casa para receber alguém. Hoje pela manhã nós estamos estudando na nossa escola de crescimento sobre uns aos outros e começamos a falar sobre a necessidade de abrir a porta da nossa casa de novo. Porque sabe o que a gente faz? Vamos marcar aquele café? Quem tem um café marcado que nunca aconteceu aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem tem um café marcado que já está marcando? Pode levantar a mão alto para eu ver aqui. Um monte. Porque a gente fica assim, Sânia, eu vou levar você lá na minha casa para tomar um café comigo. Vamos marcar aquele café? E né, Vinícius? Pastor, vamos tomar toda vez que vê o Vinícius, e o café, e o nosso café, e o nosso café. Sabe como é que tem que fazer? Chega lá na casa dele. Tem café? Se não tiver, ele vai coar para você um fresquinho na hora. Toma o café. Leva você o pão. Trouxe um pão quentinho, vamos tomar um café? É agora, é hoje. Porque quando você é o sacerdote e você entende esse princípio, quando você é o sacerdote e você entende essa posição, você começa a se movimentar em união, em unidade, em comprometimento, em andar junto e trazer de volta uma igreja que estava perdida, que está perdida. É como um óleo precioso sobre a cabeça, a razão que desce sobre a barba de Arão, acabamos de falar sobre o sacerdócio, ou seja, uma promessa sacerdotal desde Arão, e que desce a orla das suas vestes. Isso fala de completude. Deus derrama unção num lugar onde há comunhão. Quer ver isso? Verso 3. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Até quando? Para sempre. Talvez você não consiga visualizar essa geografia, e eu vou tentar te explicar. O Hermon é uma das mais altas montanhas da Cordilheira do Sião. Então, a montanha do Hermon, ela está logo diante do mar. E o que acontece? Esse vento natural, que acontece geralmente a partir do entardecer, quando vira o ciclo da temperatura, ele sopra do mar para a montanha. E ele não consegue adentrar para a planície que está atrás dessa montanha. E aí o que acontece? Ele vai, passa por cima do vale do Hermon, bate no Hermon e nessa cordilheira das montanhas de Sião, e ali ele promove o quê? O degelo lá de cima dos picos mais altos, que esse degelo ele vai gerar não só uma nascente de águas cristalinas que descem pelo Vale do Hermon, mas um sereno que acontece de forma natural em toda aquela região, fazendo com que ela se torne produtiva e fértil. Ei, olhe para mim. Sabe por que tem muita gente que não é mais produtivo? Sabe por que tem muita gente que não é mais fértil? Sabe por que tem muita gente que não dá mais certo? Sabe por que tem muita gente que não consegue avançar mais? Porque não tem mais relacionamentos. Antigamente, quando um casamento de um casal jovem, um jovem casal que começou agora a vida conjugal, começava a dar problema, sabe o que esse casal fazia? Procurava um casal experiente, com mais tempo de casamento, se assentava com esse casal à mesa e começava a ouvir os seus conselhos de como manter uma vida conjugal. Hoje, quando um casamento começa a dar problema, o que o casal faz? Separa.
A falta de comunhão está causando um prejuízo que não pode ser mensurado na vida não só da igreja, mas da vida da sociedade. As pessoas não têm mais tempo para se assentar à mesa e ouvir causos. Quem é do tempo aqui de ouvir causos, irmãos? Senta com alguém mais experiente e escuta as histórias. Meu pai ficou comigo aí 6 meses essa temporada. Nunca tinha ficado comigo tanto tempo depois que eu me mudei para Ibatiba. Tem 22 anos que eu estou em Ibatiba. E sabe, irmãos, ele contou as mesmas histórias, algumas delas mais de uma centena de vezes. As mesmas histórias. Ah, meu filho, quero te contar uma história. E aí eu sentava e escutava. E não é mexendo no celular não, porque já viu que hoje a gente divide a atenção. Você está conversando com alguém e ao mesmo tempo você está mexendo aqui. A Camila adora, né? Lá em casa, dependendo do momento, se a gente estiver mexendo com alguma coisa assim, ela diz assim, eu vou esperar você acabar de fazer o que está fazendo aí para você olhar para mim. Relacionamentos são curativos. Por que tem tanta gente doente? Por que tem tanta gente depressiva? Por que tem tanta gente pagando, e eu não tenho problema nenhum com isso, psicólogo, analista, terapeuta? Por que é a profissão desse último tempo? Por quê, irmãos? Porque, na verdade, ninguém conversa com ninguém mais. Ninguém se relaciona com ninguém. Ninguém tem coragem de contar da sua vida. Ah, porque vão fazer fofoca. Ah, porque vão me julgar. Ah, porque vão interpretar assim ou assado. Ei, o que a Bíblia está ensinando é um caminho reverso a esse respeito. Está dizendo que num lugar onde as pessoas estão próximas umas das outras, há uma unção, há um óleo que desce sobre o entendimento, que desce sobre o sacerdócio, que escorre por toda uma vida e atinge todas as áreas do seu viver. É naquele lugar que acontece uma prosperidade, como acontece no Vale do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É nesse lugar que o Senhor ordena bênção e vida, não temporárias, mas para sempre. A gente precisa fazer alguma coisa para voltar para esse lugar. Essa semana eu e a pastora viemos orar aqui. A gente aqui mudou as cadeiras de lugar. E sabe, irmãos, a gente veio e começamos a orar pelas cadeiras e lembrando das pessoas. Porque algumas pessoas sentam nos mesmos lugares, eu não sei se vocês observam, né? O Sérgio mais o Gabriel gostam de sentar ali. É o lugarzinho deles. E aí quando a gente passou por aquelas cadeiras, a gente lembrou deles. Mas nós também lembramos de muitas pessoas que já não se assentam mais nessas cadeiras. Olha lá para trás. Está vendo lá naquele cantinho? Ali naquele cantinho empilhado, tem mais que o dobro de cadeiras que estão distribuídas aqui na nave do nosso templo. Mais que o dobro. Isso não te incomoda? Isso não te preocupa? Ir para casa depois de um culto como este e amanhã começar a viver tudo de novo na nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e não lembrar em momento nenhum de alguém que deixou essa cadeira vazia hoje. Talvez deixou aquela cadeira vazia hoje. Quem sabe essa cadeira que está aí do lado do Bruno, ou essa aqui, ou quem sabe as mais de 50 que estão empilhadas ali atrás. Deixa eu dizer algo para você. Eu, pastor Emerson, pastor Felipe, seminarista Emerson, nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Nós não vamos conseguir revitalizar a igreja de Jesus sozinhos. Eu tenho conversado com amigos pastores e há uma crise da igreja nesse tempo.
nós precisamos voltar para um lugar, e eu quero de forma muito prática mostrar esse lugar para você. A gente tem falado sobre isso aqui de forma exaustiva, e se você tem participado, você vai ver algumas repetições. Coloque para mim em Atos 2, Atos 4, 32 ao 35. A palavra comunhão, que é a mesma que se aplica para estar unido aqui no Novo Testamento, é a palavra grega koinos ou koinonia. Koinos, substantivo, koinonia, verbo. Estar unido, agir em conjunto, partilhar. Partilhar não só o que tem, mas o que é. Preste atenção nessa definição. Partilhar a vida de forma sacrificial com alguém. Atos 4, 32 a 35 vai dizer assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, em todos. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Coloca lá no primeiro versículo que lemos, o 33. O 32, perdão. Como é que faz isso funcionar? Todo mundo tem, todo mundo está alegre, todo mundo está bem. A Bíblia diz que era o coração e a alma. Preste atenção, uma mente e um coração são requisitos indispensáveis para que a gente possa ressuscitar a igreja perdida. Sabe o que acontece hoje? Alguns de vocês estão aqui e estão me entendendo, mas alguns já estão encomendando a pizza. Diga para alguém do seu lado: Jesus te achou. Alguns estão seguindo a minha linha de raciocínio, mas alguns já estão pensando se vão comer um x-tudo ou um x-egg bacon. Alguém está pensando no boleto que vence amanhã. Alguém está pensando e já traçando a agenda da segundona. E sabe o que diz o texto? Que eles tinham uma mesma mente e um mesmo coração. Sabe quando, irmão, nós vamos começar a adorar nesse lugar e a presença de Deus vai voltar a encher a casa? Quando todo mundo aqui dentro tiver a mesma mente e o mesmo coração. Não precisa um ministro dizer assim: fique de pé. Aí todo mundo fica em pé como se fosse uma penitência. Agora é a hora de ficar em pé. E aí você fica, uma música, 2 músicas, 3 músicas, ou vontade de sentar. Estou cansado hoje. Trabalhei a semana toda em pé. Dá para cantar sentado? Não. Senta. Então senta. Vem para o culto e ficou à vontade de estar em casa. Fica em casa. Porque se a gente não conseguir um ambiente onde toda a nossa mente, de forma unânime, estiver com uma intenção só, tem alguma coisa errada com essa reunião. Se a gente entender que viemos para adorar, ninguém precisa dizer fique de pé, porque um é o coração e a mente. Coração fala de emoções, mente fala de razão. Você vai escolher porque você sente, porque você entende e você sabe o que fazer e como fazer. E se todo mundo num ambiente conseguir compartilhar desse mesmo sentimento e dessa mesma decisão, uau, vocês vão ver o que vai acontecer.
Nós vamos começar a ver a igreja que nós temos saudades acontecer de novo. Nós vamos começar a ver a igreja que nós olhamos para ela com saudosismo acontecer outra vez. Sinais, o texto disse, sinais, maravilha, ninguém tem necessidade de nada, ninguém passa aperto. Por quê? Porque a gente está junto. E não é só um TMJ lá, uma figurinha dando um soquinho, não. É estar junto de verdade. Essa igreja, quando nasceu, olhe para mim um minuto. Essa igreja, quando nasceu, não deixou a mim e a minha família passar necessidade. Essa igreja supriu a nossa mesa quando nós não tínhamos nada. Na verdade, quando nós não tínhamos nem mesa. Essa igreja cuidou de nós nos mínimos detalhes. Hoje pela manhã eu estava compartilhando um pouquinho isso com quem veio na escola. Onde nós paramos de viver isso? Onde nós paramos de olhar para o outro e sem ele precisar reclamar, você entender a necessidade dele e começar a suprir e atender essa necessidade? Agora sim, Atos 2:44. Atos 2:44. Todos os que criam estavam... Você pode ler para mim, por favor? Todos os que criam estavam... Se a gente não estiver junto, até a nossa crença é colocada em dúvida. Todos os que criam estavam juntos. Se nós não conseguirmos andar juntos, até a nossa crença é de se duvidar. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Coloca para frente, vamos lá, 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vamos? E perseverando, lê aquela palavrinha para mim, eu não estou conseguindo ler. Qual é aquela palavra? Unânime. Você sabe o que é unânimes? O que é unânime? Unanimidade? Unanimidade é não ter ninguém contra. Não tem nenhum contra, todo mundo é a favor, todo mundo é unânime, pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, tomando as mesmas decisões, de forma, pastor, isso é impossível, isso é uma utopia. Não é, porque a Bíblia está mostrando uma igreja que viveu isso, e viveu a resposta de viver isso. Eu vivi essa igreja anos atrás, e eu creio que ela pode existir ainda. Eu não sei você, mas eu não vou desistir da igreja. Eles perseveravam, ou seja, eles não desistiram de forma unânime. Quando? Lê para mim. Quando era? Todo dia. Era só domingo? Era domingo e terça? Era domingo, terça e domingo de manhã na escola? Era domingo, segunda no GA, terça-feira no encontro, quinta-feira no GA, no domingo de manhã, no culto do sábado à noite, no domingo à noite? Não, era todos os... Mas pastor, a gente vai fazer culto todo dia. Você não está entendendo. O que eu estou dizendo é que essa igreja, ela era real e ela era funcional cotidianamente. Todos os dias. Fazendo o quê? Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era uma vida cotidiana de comunidade. Eles tinham tudo em comum, partiam o pão em casa, e não interessa se era picanha ou se era carcaça de frango. E o versículo último, o seguinte, por favor. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Sabe o que tem acontecido com a igreja dos últimos dias? Ela tem caído numa desgraça. Entenda essa palavra no sentido literal dela, por favor.
Estar desgraçado é estar desprovido da graça. As pessoas não querem ir para a igreja mais. As pessoas não querem ter comunhão. As pessoas não querem estar num ambiente eclesiástico. As pessoas não querem viver de forma congregacional. Por quê? Porque não enxergam mais na igreja. Essa é a realidade de igreja. Porque quando essa igreja existia, eles caíram na graça de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas olhavam para a igreja e viam um modelo que eles queriam para a vida deles. Eles deram um salto, num momento eram 120 homens reunidos num cenáculo, esperando o mover do Espírito Santo. Esse Espírito veio, como disse o salmista, como um óleo precioso derramado sobre a cabeça. Mas em seguida, depois da pregação de um homem, mais de 3.000 almas foram acrescentadas àquela igreja. Ei, nós tínhamos 120 cristãos batizados com o Espírito Santo, e eles precisariam discipular 3.000 pessoas. Como fazer isso? Se não for com um estilo de vida agradável, de comunhão, de cotidiano, de paz, de suavidade, de singeleza, de comer pé de galinha junto, de comer churrasco junto, de passar raiva no jogo do Brasil junto. Fala nisso, hein? E o Senhor, todos os dias, acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Quem acrescentava? Por favor, venha comigo. Quem acrescentava? Era o Senhor. Então não era a igreja. A igreja só tinha o trabalho de viver um evangelho de comunhão, de koinonia, de vida na vida, e naturalmente as pessoas vinham. Pastor, por que as pessoas não vêm? Porque não somos mais a igreja dos nossos pais, não somos mais a igreja da outra geração, não somos mais uma igreja intencional que quer fazer o que a palavra está mostrando para nós. Cada um vive o seu problema, cada um paga as suas contas, na final de contas ninguém tem nada a ver com a minha vida, e com isso estamos nos tornando a pior igreja que já existiu em todos os tempos. Diga misericórdia. Pastor, como nós vamos fazer isso? A comunhão, ela mexe com a nossa individualidade. Vai mexer com o meu eu, vai mexer com a minha personalidade, vai mexer com os meus temperamentos, vai mexer com o meu caráter. Por quê? Porque na pessoa do Espírito Santo, eu começo a não reagir de acordo com o que foi construído em mim, pelo secularismo, pelo mundo, pelos meus pais, pelo que está acontecendo à minha volta, mas eu começo a dar uma resposta de acordo com o que o Espírito Santo ministra na minha vida. E você começa a se mover pelo Espírito, e a dar fruto do Espírito, e a produzir frutos dignos de arrependimento. Então isso acontece de uma forma natural, não precisa forçar a barra. Coloca, por favor, Atos 42, Atos 2, 42 e 43. A gente está aí, né? Olha lá. E perseveravam na doutrina. Tem uma versão que fala ensino. Ei, olhe para mim. Você tem ensinado alguém a ser cristão? Eles perseveravam no ensino, eles tinham uma vida de compartilhar o que sabiam. Eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na comunhão, na koinonia. Eles perseveravam entregando a vida pelo outro. Eles perseveravam na partilha do pão. Ei, irmão, por favor, chame alguém para comer na sua casa essa semana. Irmão, por favor. Ah, pastor, mas eu não recebi. Ei, irmão, por favor, chame alguém para comer o que você vai comer na sua casa essa semana. E volte a ser uma igreja relevante. Ei, irmão, por favor, chame alguém para tomar um café com biscoito na sua casa essa semana. E volte a ser uma igreja que vive uns aos outros de forma integral e verdadeira. A gente vai precisar se forçar a fazer isso. Para quê? Para poder descontaminar a igreja de tudo isso que ela aprendeu e que fez ela se tornar o que se tornou, ou seja, deixou de ser igreja. Essa igreja tinha ensino, essa igreja tinha comunhão, essa igreja tinha partilha de pão, e o final do versículo diz que eles tinham oração.
Você tem companheiros de oração? Ei, olhe para mim. Não é gente que põe uma mãozinha no WhatsApp, não. Irmão, ore por mim. Aí o cara vai e mete uma mãozinha, aquela mãozinha assim no WhatsApp. Não é isso não, irmão. Eu gosto da pastora Márcia. A pastora Márcia já mete o dedo aqui no áudio do zap, e se a pessoa tiver, ora pela minha filha que está doente, ela já mete o dedo aqui, pode estar onde estiver, eu acho que ela está trabalhando na rua, e ela já grava um áudio aqui, Senhor, em nome de Jesus, cuida dessa pessoa, cura essa enfermidade, em nome de Jesus, mas nós não queremos mais ter esse trabalho. Irmãos, o Senhor está nos chamando para restaurar a igreja perdida. O Senhor está nos chamando para restaurar uma igreja que nós perdemos de vista. O Senhor está nos chamando para restaurar uma igreja que era dedicada uns aos outros. Uma igreja que tinha vida de comunhão. Uma igreja que vivia uma parceria, que não tinha, que receber algo em troca, mas que era dar e semear na vida de alguém, e com certeza você colheria isso na vida de um outro alguém. Num ciclo de vida e paz, num óleo precioso como o orvalho do irmão. Eu quero convidar você para abaixar sua cabeça. E enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma